Bombas, radiação, lixo tóxico, fim do mundo. O que vem à sua mente ao som dessas duas palavras? Energia nuclear. Pois é, mas antes que você saia de perto da TV com medo das ondas radioativas, saiba que o programa de hoje, apesar de explosivo, não vai falar apenas sobre o lado ruim da energia nuclear. Sim, porque como quase tudo na vida, ela também possui um lado bom. Prepare-se, chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre os mitos e verdades dessa poderosa fonte de eletricidade, destruição em massa e filmes de gosto duvidoso. É fácil entender de onde a energia nuclear recebe o seu nome. Trata-se da energia liberada numa reação nuclear, ou seja, originada pela transformação do núcleo de um ou mais átomos. Também por isso, a energia nuclear é muitas vezes chamada de energia atômica. Mas cuidado para não confundir reação nuclear com reação química, que é aquela que ocorre apenas entre os elétrons dos átomos e que abrange uma infinidade de fenômenos cotidianos, como a queima de gasolina dentro do motor do carro, por exemplo, ou o apodrecimento da comida fora da geladeira. As reações nucleares podem ser de três tipos. No decaimento radioativo, um nêutron ou um próton decai espontaneamente, liberando radiação eletromagnética ou partículas subatômicas. Existe ainda a fissão, em que o núcleo se divide em dois ou mais núcleos de elementos diferentes, liberando energia no processo. E a fusão, em que dois ou mais núcleos se unem para formar um novo núcleo, também liberando energia. No programa de hoje falaremos especificamente das reações exotérmicas de fissão e fusão que podem ser induzidas artificialmente. Para explicar melhor a fissão nuclear, vamos usar o seguinte exemplo. Após ser bombardeado por nêutrons, um átomo de urânio tem seu peso atômico aumentado de 235 para 236. Isso faz com que ele se torne instável e se divida em dois átomos mais leves e de elementos diferentes, por exemplo, criptônio 92 e bário 141. Ao mesmo tempo, a reação desprende radiação eletromagnética e partículas subatômicas. Dentre elas, nêutrons que poderão atingir outros átomos de urânio 235, dando início ao que chamamos de reação em cadeia. Já na fusão, dois ou mais átomos se juntam para formar um átomo de elemento diferente e mais leve do que a soma dos átomos iniciais. Esse é o caso da reação de fusão mais conhecida, onde um átomo de deutério e outro de trítio, dois isótopos de hidrogênio, se fundem para formar um núcleo de hélio 5. Como esse núcleo é instável, ele imediatamente ejeta um nêutron e se torna um núcleo de hélio 4. A energia liberada nas reações nucleares se baseia no princípio de equivalência de energia e massa, proposto por Albert Einstein. Segundo ele, existe uma equivalência entre massa e energia, que faz com que uma possa ser convertida na outra e vice-versa. E já que durante uma reação nuclear acontece uma perda de massa, uma quantidade equivalente de energia também acaba sendo liberada. Para saber mais detalhes, o melhor é perguntar diretamente para o especialista. Ei! Se você pegar a equação do Einstein, pegar 1 kg de urânio, multiplicar pela velocidade da luz ao quadrado, você vai ter um número enorme. Esse número enorme é a energia dessa massa. Então não quer dizer que a massa é pequena, que a energia tem que ser pequena. A energia embutida na massa é que é grande. E é assim mesmo, a energia de uma massa pequena é grande. O mistério está em você conseguir transformar essa massa em energia. Atualmente, a energia liberada pelas reações nucleares faz parte do nosso dia a dia, sendo usada tanto para a fabricação de bombas quanto para a geração de eletricidade. No entanto, não faz tanto tempo assim que aprendemos a controlá-la. Considerado o pai da física nuclear, Ernest Rutherford já acreditava que o núcleo de um átomo poderia ser modificado através do bombardeamento de partículas subatômicas. Não por acaso, em 1932, dois alunos seus, John Cockcroft e Ernest Walton, conseguiram dividir artificialmente um núcleo de lítio usando um acelerador de partículas para bombardear o lítio com prótons e produzir, assim, dois núcleos de hélio. No mesmo ano, James Chadwick descobriu uma nova partícula subatômica que foi chamada de nêutron por conta de sua ausência de carga elétrica.
Essa descoberta foi fundamental para o desenvolvimento da tecnologia nuclear nos anos seguintes. Ao vislumbrarem o potencial energético que se descortinava à sua frente, cientistas de diferentes nacionalidades se dedicaram à pesquisa da fissão do urânio através do bombardeamento de nêutrons. Às vésperas da Segunda Guerra, o mundo vivia um período de grande instabilidade política. Por isso, quando Otto Hahn e Fritz Strassmann realizaram experimentos bem-sucedidos em Berlim, capital da Alemanha, as consequências foram no mínimo explosivas. Em 1939, o presidente americano Franklin D. Roosevelt recebeu uma carta alertando sobre os riscos da produção de armas nucleares pelos nazistas. Embora a carta fosse assinada por Albert Einstein, o verdadeiro responsável por sua redação foi o físico húngaro Leo Szilard, que havia previsto anos antes a possibilidade de se realizar uma reação em cadeia autossustentável. A carta de Szilard é importante historicamente porque resultou no chamado Projeto Manhattan. Para quem não conhece, trata-se da velha tática da melhor defesa é o ataque. Com medo das armas nucleares nazistas, o governo americano decidiu fazer primeiro suas próprias armas nucleares. Para isso, gastou rios de dinheiro e reuniu alguns dos maiores cientistas da época. O resultado todo mundo conhece: as bombas atômicas lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. O que chamamos de bomba atômica é um artefato explosivo que retira a sua força destrutiva de reações nucleares. Ela pode ser de dois tipos. Existe a bomba de fissão, cuja reação em cadeia pode ser detonada, entre outros métodos, por combustíveis químicos convencionais. E existe a bomba de fusão, também conhecida como bomba termonuclear, bomba de hidrogênio ou simplesmente bomba H, que faz uso de uma reação de fissão para gerar a energia necessária e dar início à fusão dos isótopos de hidrogênio. É como se fosse uma bomba sendo usada para detonar outra bomba, sacou? As primeiras armas nucleares eram bombas de fissão e seu poder destruidor era milhares de vezes maior do que o de explosivos químicos usados na época. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, foram responsáveis pelas mortes de mais de 100 mil pessoas, parte delas em decorrência do contato com a radiação emitida pelas explosões. No entanto, quando comparadas às ogivas termonucleares desenvolvidas posteriormente, as primeiras bombas atômicas perdem muito do seu impacto. Só para se ter uma ideia, em 1961, na antiga União Soviética, a maior bomba de fusão já detonada liberou uma energia de 50 megatons, o equivalente a 50 milhões de toneladas de dinamite. Isso é mais do que 1000 vezes a potência das explosões de Hiroshima e Nagasaki juntas. Até hoje, essas foram as duas únicas bombas atômicas detonadas em situação de guerra. Ufa! No entanto, nas décadas seguintes, novas armas nucleares continuaram a ser produzidas, com poder de destruição cada vez maior. Parece coisa de louco, né? Mas não é difícil entender por que isso aconteceu. Exatamente, Kika. Se é verdade que as bombas de Hiroshima e Nagasaki puseram um fim à Segunda Guerra Mundial, é bom dizer que elas também deram início a outro tipo de guerra, a Guerra Fria. Durante quase 50 anos, o mundo ficou polarizado política e ideologicamente. De um lado, o capitalismo dos Estados Unidos e do outro, o comunismo da União Soviética. Embora não houvesse nunca um conflito aberto e declarado entre as duas superpotências, o risco de que isso viesse a acontecer um dia fez com que russos e americanos passassem a produzir incessantemente ogivas nucleares, formando arsenais com capacidade de destruir algumas vezes o nosso planeta. Einstein disse que eu não sei as armas da próxima guerra mundial, mas eu sei as armas da outra, depois da próxima, arco e flecha. E aí naquele momento ele fez a grande advertência: cuidem disso, porque o mundo acaba. Naquele momento ele botou o dedo na testa das lideranças mundiais. Se vocês não segurarem via diplomacia, via tratados, via reuniões, ou a humanidade está perdida. A Guerra Fria não recebeu seu nome à toa e os arsenais atômicos desempenharam um papel importante nesse sentido. Por um lado, serviam como demonstração de poder das duas superpotências. Por outro, eram justamente aquilo que impedia que uma guerra de verdade tivesse início. Afinal de contas, todos sabiam bem o que aconteceria se a chapa realmente esquentasse. Não por acaso, os anos mais quentes da Guerra Fria correspondem à chamada Era Atômica. Durante esse período, a tecnologia nuclear esteve muito presente no cotidiano das pessoas sob a forma de um risco iminente de completa destruição. E mesmo hoje em dia, com a facilidade de acesso cada vez maior a armas nucleares, esse temor continua a existir na figura de terroristas fundamentalistas e ditadores megalomaníacos.
Não é de se estranhar, então, que ao longo das últimas décadas, a energia nuclear tenha exercido uma influência tão forte sobre a cultura popular e sobre o imaginário coletivo, geralmente com uma conotação muito negativa. Pense na quantidade de filmes e livros que tratam da questão atômica sob uma perspectiva de fim do mundo, destruição em massa e hecatombe, por exemplo. Não dá para acreditar nas coisas que acontecem nos filmes de hoje em dia. Eles são muito exagerados. No programa de hoje você aprendeu um pouco mais sobre a energia nuclear e viu o poder destruidor que ela possui. No entanto, faltou dizer que a energia originada pela transformação dos núcleos atômicos também pode ser uma poderosa fonte de eletricidade. Ficou curioso? Então se liga, porque esse é o tema do nosso próximo episódio.